Importante, né, Fernanda Manhota, essa fala, porque a gente tem que pensar no contexto do que está acontecendo com a oposição e com os manifestantes na Venezuela. Já são mais de 1.000 presos, mais de 1.000 opositores presos, manifestantes presos na Venezuela, e já tem pedido, o presidente do parlamento já pediu a prisão de Maria Corina Machado e do próprio Edmundo Gonzalez, candidato que ficou em segundo lugar pelo resultado oficial. Então, ela dizer que vai... Primeiro ela está escondida temendo, depois diz, né, indica aí que vai participar, sim, das manifestações. Algo muito ruim pode acontecer amanhã, Fernanda Manhota? Olha, Débora, as perspectivas em geral não são boas, né? A gente vê que esse episódio vai se arrastando, vai se transformando numa verdadeira celeuma, então o governo dá-se por resolvido e, portanto, não apresenta as tão famigeradas atas, e a oposição segue nas ruas, mas perdendo força, né? Aos poucos a vida vai retomando a sua rotina e é muito provável que a gente vá percebendo esse esvaziamento. Esse esvaziamento que também se explica pelo medo, né? Que acaba sendo instaurado em regimes dessa natureza, em que existe uma possibilidade real de prisão e, enfim, de violência concreta, o que afasta as pessoas, né, da exposição pública. Então, efetivamente, a gente percebe que a oposição vai enfrentando as suas dificuldades e nada surpreenderia se, em dado momento, eles fossem acusados, efetivamente presos, ou tivessem que partir para algum tipo de modalidade de proteção das várias que existem, como asilo político ou busca de exílio em algum tipo de instância internacional. Eu queria aproveitar para acrescentar, reforçar uma fala da Jussara, que me pareceu muito acertada e que também reflete as conversas que eu tenho tido do lado de cá. Eu tive, por exemplo, conversas com fontes que estavam presentes durante as negociações, né, da OEA, que culminaram na votação que a gente acompanhou nos últimos dias, e a delegação brasileira deixou muito claro nesse sentido que o principal objetivo ao se abster era não só, como a gente já tem enfatizado, manter o diálogo aberto, mas porque havia um incômodo que veio de alguns países que tinham uma linha muito dura e inegociável sobre o texto, né, dessa resolução, sobretudo Argentina e Peru. É como se eles tivessem tentado impor, sob a ótica de alguns que participaram da negociação, um texto que eles não permitiam negociar. E a gente sabe que diplomacia é sobre o uso das palavras. E o ponto que causou a divergência para que o Brasil não votasse a favor, para que o Brasil de fato ali optasse pela abstenção, foi justamente o que a Jussara comentou agora. Havia um parágrafo, que inclusive permaneceu lá, que dizia que os países, né, caso aquela resolução fosse aprovada, eles conclamavam pela transparência nas urnas e por uma recontagem feita por uma instituição internacional independente. O Brasil queria, de certa maneira, atenuar essa expressão, porque uma instituição internacional independente poderia, como ela mesma disse, suscitar uma agressão à soberania da Venezuela, né? Como se a gente estivesse criando aqui o grande leviatã eleitoral, alguém que vem de fora para dizer se uma eleição de um país é válida ou não. O que a delegação brasileira desejava nesse sentido é que o texto fosse mais ameno e que desse margem para que, uma vez aprovado, isso criasse condições para que no futuro, caso as atas fossem apresentadas e caso elas fossem consideradas fraudulentas ou coisa do tipo, a oposição, sim, aí do ponto de vista da própria Venezuela, fizesse a função de convidar entes internacionais para propor essa recontagem. Então, não seria uma imposição internacional em relação à Venezuela, mas sim um convite, né, como é de praxe, da própria oposição venezuelana, partindo de dentro para fora, para que isso acontecesse. O Brasil tentou alterar esse texto, foi a única alteração que o Brasil teria solicitado, segundo as pessoas que eu conversei, e foi
impossível fazê-lo, né? Os países que estavam propondo a resolução foram irredutíveis. E só para finalizar, quando eu perguntei a essas fontes qual teria sido o papel dos Estados Unidos nessa negociação, eu vou citar exatamente a resposta que eu ouvi. Os americanos, evidentemente, estavam de acordo com o que estava propondo a Argentina e o Peru em termos mais duros, e justamente porque estavam vendo alguém fazer o seu interesse ir adiante, deixaram que esses países, entre aspas, fizessem o trabalho sujo. Então, os americanos ali acompanhando a negociação, mais tranquilos, porque já havia alguém na própria América Latina representando uma posição semelhante à deles. Então, acho que é interessante resgatar um pouco desse cenário, porque a gente percebe como esse processo foi costurado. E só para finalizar, também ouvi de fontes que quando o Brasil, portanto, diante dessa negativa, optou pela abstenção, isso atendeu também a uma expectativa desses países, como os que eu citei, Argentina e Peru, que viram ali a oportunidade de expor a ambiguidade do Brasil, né? Houve também uma intencionalidade em fazer isso. Então, acho que para quem está nos acompanhando, mergulhando um pouco aí nos bastidores, acho que é sempre interessante.